Seu destino começa a ser escrito em um exato momento. Ele não acontece em cima de um palco. Não acontece na hora da formatura. Não acontece quando você recebe uma proposta de emprego extraordinária. Ele acontece em silêncio, na intimidade do seu cotidiano, em frações de segundos que você nem se lembra de ter vivido. Ele acontece quando você decide ficar na cama por mais 10 minutos, em vez de se levantar. Quando você escolhe responder uma mensagem com indiferença, em vez de atenção. Quando você opta por deixar aquela ideia para amanhã, sem saber que amanhã ela já não vai mais parecer tão urgente. A maioria das pessoas acredita que o destino é construído em grandes viradas. Acredita que existe um divisor de águas claro, um antes e um depois. Uma decisão monumental que separa quem chegou de quem ficou pelo caminho. Mas a verdade, incômoda e libertadora ao mesmo tempo, é que nenhuma grande conquista nasce de um único momento grandioso. Toda grande conquista é o resultado acumulado de milhares de microdecisões que ninguém viu, que ninguém aplaudiu e que muitas vezes nem você mesmo registrou conscientemente. Pense na última vez que você tomou uma decisão que considerou pequena demais para importar. Talvez tenha sido a escolha de não ler aquele livro que estava na sua cabeceira há semanas. Talvez tenha sido a decisão de não fazer aquela ligação desconfortável que você sabia que precisava fazer. Talvez tenha sido o momento em que você preferiu o conforto do conhecido ao desconforto necessário do crescimento. Essas decisões não pareceram importantes, mas elas foram. Cada uma delas foi um tijolo assentado na construção da sua realidade atual. Escreva aqui nos comentários: eu vou ter um destino próspero. Este vídeo existe para mudar a forma como você enxerga as suas escolhas diárias. Não as grandes, não as dramáticas, não as que exigem coragem monumental. As pequenas, as silenciosas, as que você toma no automático, sem perceber que está naquele instante, escolhendo quem você vai se tornar. Se você chegou até aqui e sente que seu destino ainda não reflete o tamanho do que você carrega dentro de si, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu coração neste vídeo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. O princípio do acúmulo invisível. Porque o cérebro sabota suas pequenas escolhas. Há uma razão científica e profundamente humana pela qual as pessoas continuam subestimando o poder das microdecisões, mesmo depois de entenderem, racionalmente, que elas importam. E essa razão tem a ver com a forma como o cérebro foi programado ao longo de milhões de anos de evolução. O cérebro humano é uma máquina extraordinariamente eficiente de economia de energia. Para sobreviver em ambientes hostis, ele aprendeu a tomar atalhos cognitivos, a criar padrões automáticos, a transformar comportamentos repetidos em hábitos que exigem o mínimo de processamento consciente possível. Isso é brilhante do ponto de vista evolutivo, mas é devastador do ponto de vista do desenvolvimento intencional. Quando você toma uma decisão pequena, o cérebro a classifica automaticamente como baixo risco, baixa recompensa. Ele não dispara os mesmos alarmes que dispara diante de uma decisão grande. Ele não ativa o mesmo nível de atenção, de análise, de peso emocional. E é exatamente por isso que você consegue atravessar um dia inteiro tomando dezenas de decisões que vão na direção errada sem sentir que está indo na direção errada. Existe um princípio que os maiores construtores de legados da história compreenderam de forma intuitiva, muito antes de a neurociência existir para explicá-lo. Esse princípio diz que o acúmulo invisível é sempre mais poderoso do que o esforço visível. Diz que não é o que você faz quando todo mundo está assistindo que define quem você é, mas o que você faz quando ninguém está olhando, quando não há recompensa imediata, quando a lógica do momento diz que não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Sempre fez. E o problema não é que você não sabe disso. O problema é que o cérebro não foi construído para sentir essa diferença em tempo real. Ele foi construído para sentir o prazer imediato e a dor imediata. O prazer distante, a construção gradual, o resultado que só aparece meses ou anos depois. Isso não gera urgência suficiente para competir com o conforto do agora.
Entender esse mecanismo não é um exercício acadêmico. É um ato de sobrevivência para quem quer construir algo real. Porque enquanto você não entender que o seu cérebro está, por padrão, jogando contra a sua versão futura, você vai continuar deixando que ele tome as decisões por você. E as decisões que ele toma por padrão são sempre as mais fáceis, nunca as mais importantes. A virada começa quando você passa a observar suas microdecisões com a mesma seriedade com que observa suas grandes escolhas. Quando você começa a perguntar antes de cada pequena ação, não, isso importa agora? Mas sim, quem eu estou me tornando ao fazer isso? A geometria do destino. Como pequenos desvios criam trajetórias completamente diferentes. Imagine que você está em pé no centro de um campo enorme e absolutamente plano. À sua frente, existe um único ponto de destino, distante 2 quilômetros. Você começa a caminhar em direção a ele. Mas, a cada 10 passos, você desvia 1 grau para a esquerda. Apenas 1 grau. Uma variação imperceptível a cada 10 passos. Ao final dos 2 quilômetros, você não chega ao ponto de destino. Você chega a um lugar completamente diferente, dezenas de metros fora do alvo original. Esse é o princípio geométrico que governa a construção do destino humano. Pequenos desvios consistentes produzem trajetórias radicalmente diferentes. E o que é mais perturbador nessa metáfora não é a distância do desvio final. É o fato de que, durante a maior parte do trajeto, você não percebe que está desviando. Cada passo parece correto. Cada decisão parece razoável. A trajetória errada nunca se anuncia com sirenes e avisos. Ela se instala em silêncio, 1 grau de cada vez. Isso explica por que tantas pessoas chegam à meia-idade ou ao fim de uma fase importante da vida com uma sensação de desorientação profunda. Não houve um momento em que elas escolheram o lugar errado. Houve milhares de momentos em que elas não escolheram conscientemente, em que deixaram o piloto automático decidir. E o piloto automático nunca aponta para o crescimento. Ele sempre aponta para o conforto. A geometria do destino também funciona na direção oposta. Desvios de 1 grau consistentemente na direção certa também produzem trajetórias radicalmente superiores. A pessoa que todos os dias escolhe aprender algo novo em vez de consumir conteúdo passivo, que escolhe uma conversa difícil em vez de um silêncio confortável, que escolhe honrar seus compromissos consigo mesma, mesmo quando ninguém está cobrando, essa pessoa não chega à mesma linha de chegada que chegaria sem essas escolhas. Ela chega a um lugar que a versão de 2 anos atrás não conseguiria nem imaginar. O que separa uma trajetória da outra não é talento, não é sorte, não é o ponto de partida. É a direção acumulada de milhares de microdecisões que, vistas isoladamente, pareciam insignificantes. É a soma de graus que ninguém registrou, que ninguém celebrou, mas que foram, tijolo por tijolo, construindo uma realidade completamente diferente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de 1 grau. Consistentemente. Conscientemente. Todos os dias. O tribunal interno. A decisão que você toma antes de tomar qualquer decisão. Antes de qualquer microdecisão visível, existe uma decisão invisível que a maioria das pessoas nunca identifica. Essa decisão acontece em frações de segundo, no espaço entre o estímulo e a resposta, e ela determina absolutamente tudo que vem depois. Ela é a decisão sobre quem você acredita que é. Toda vez que você enfrenta uma escolha, por menor que seja, há um tribunal interno em funcionamento. Esse tribunal consulta os arquivos da sua identidade. Ele não pergunta, o que seria mais inteligente fazer? Ele pergunta, o que alguém como eu faria? E a resposta que ele recebe é a resposta que você instalou ao longo de anos de comportamento repetido, de narrativas que você adotou como verdades, de histórias que outras pessoas contaram sobre você e que você decidiu acreditar. Se o arquivo diz, sou uma pessoa disciplinada, o tribunal vai naturalmente pender para a decisão disciplinada. Se o arquivo diz, sou uma pessoa que nunca termina o que começa, o tribunal vai encontrar razões perfeitamente lógicas para não terminar.
Não por malícia, por coerência. O cérebro é um gerador compulsivo de coerência entre identidade e comportamento. Isso significa que a mudança de comportamento que não é precedida por uma mudança de identidade tem prazo de validade. Você pode criar a planilha mais elaborada de metas, pode escrever os objetivos mais ambiciosos, pode se cercar de todas as ferramentas de produtividade disponíveis. Mas se o tribunal interno ainda registrar a identidade antiga, todas essas ferramentas vão ser sabotadas antes de produzir resultado real. A pergunta então não é: o que eu preciso fazer diferente? A pergunta é: quem eu preciso decidir ser? Porque é essa decisão, essa identidade escolhida conscientemente, que vai reconfigurar o tribunal interno. E quando o tribunal interno muda, as microdecisões mudam sem esforço, porque elas passam a ser apenas expressões naturais de quem você escolheu ser. Isso não é misticismo, é mecânica. A identidade gera comportamento, o comportamento gera resultado, o resultado confirma a identidade. É um ciclo. E o ponto de entrada mais eficiente nesse ciclo não é o resultado, não é nem o comportamento. É a decisão sobre identidade. É o momento em que você para, olha para si mesmo com clareza e diz: a partir de hoje, essa é a pessoa que eu escolho ser. E então age de acordo, não quando é fácil, mas especialmente quando não é. O paradoxo da urgência. Porque o que parece urgente está destruindo o que é importante. Existe uma armadilha sofisticada e quase universal que sequestra as microdecisões das pessoas mais inteligentes e bem-intencionadas do mundo. Ela não aparece com cara de vilã. Ela aparece com cara de produtividade, com cara de responsabilidade, com cara de comprometimento. Ela se chama urgência falsa. O paradoxo da urgência funciona assim. A vida moderna é absolutamente saturada de estímulos que gritam por atenção imediata. Notificações, e-mails, demandas, conversas, crises pequenas e médias que se apresentam como emergências. E o cérebro, que foi evolutivamente treinado para responder a ameaças imediatas, responde a esses estímulos com o mesmo nível de prioridade que responderia a um predador na savana. Ele sequestra sua atenção, sua energia e seu tempo. O resultado é que a maioria das pessoas passa o dia inteiro respondendo ao urgente e nunca chega ao importante. E o importante, diferente do urgente, nunca grita. O importante é silencioso. A sua saúde não grita por atenção até que ela já está comprometida. Os seus relacionamentos mais profundos não gritam por cuidado até que já estão desgastados. O seu desenvolvimento intelectual não grita por investimento até que a janela de oportunidade já passou. O importante sussurra e o urgente berra. Cada vez que você escolhe responder ao urgente em vez do importante, você está tomando uma microdecisão que parece razoável no momento e que, acumulada ao longo do tempo, produz uma vida que é tecnicamente ocupada e estrategicamente vazia. Uma vida cheia de tarefas concluídas e projetos adiados, cheia de respostas dadas e conversas que deveriam ter acontecido e nunca foram tidas. Os grandes construtores de destino da história desenvolveram uma habilidade que parece quase antinatural no mundo moderno: a habilidade de ignorar o urgente em favor do importante. De criar, dentro da névoa do cotidiano, espaços protegidos para as microdecisões que realmente movem a agulha. Espaços onde o telefone não existe, onde as notificações não chegam, onde a única pergunta relevante é: o que, feito agora, vai importar daqui a 10 anos? Você não precisa eliminar o urgente da sua vida. Você precisa parar de deixar que ele vote nas decisões que deveriam pertencer ao importante. Porque cada microdecisão que você toma em favor do importante, mesmo que pequena, mesmo que invisível, é um voto pela versão de você que ainda está sendo construída. O efeito espelho. Como suas microdecisões constroem ou destroem quem está ao seu redor. Existe uma dimensão das microdecisões que raramente é discutida, e que talvez seja a mais poderosa de todas. Suas pequenas escolhas não afetam apenas a sua trajetória. Elas irradiam. Elas constroem ou destroem, silenciosamente,
A realidade das pessoas que vivem na sua órbita. Pense na forma como você responde quando alguém ao seu redor comete um erro. Não um erro grave, mas um erro pequeno, cotidiano, do tipo que acontece em qualquer relação humana. A microdecisão de responder com paciência ou com impaciência, com curiosidade ou com julgamento, com encorajamento ou com desânimo. Essa decisão, que dura talvez 3 segundos, vai ecoar na vida daquela pessoa por semanas. Vai determinar se ela vai se arriscar novamente ou vai se recolher, se ela vai crescer em sua presença ou vai diminuir. Os maiores líderes que já existiram neste planeta não foram grandes por causa de um discurso histórico ou de uma decisão estratégica monumental. Foram grandes porque, no acúmulo de milhares de interações cotidianas, de microdecisões de presença, de atenção, de integridade, criaram ao redor de si mesmos um campo de influência que elevava todos que entravam em contato com eles. Isso não é magia. É o efeito espelho em operação máxima. O efeito espelho funciona nos 2 sentidos. Assim como suas microdecisões elevam ou diminuem quem está ao seu redor, as microdecisões das pessoas ao seu redor também atuam sobre você constantemente. É por isso que o ambiente não é uma decoração da sua vida. É uma força ativa que molda as suas escolhas diárias de formas que você frequentemente não consegue perceber. A decisão de com quem você passa o seu tempo, de quais conversas você sustenta, de quais ambientes você frequenta. Essas são microdecisões de curadoria, que a maioria das pessoas nunca toma conscientemente. Elas simplesmente derivam para onde a corrente leva. E a corrente, na maioria dos casos, leva para o nível médio. Escolher conscientemente o seu ambiente humano, a qualidade das conversas que você sustenta, os padrões de comportamento que você aceita e os que você recusa, isso não é arrogância. É uma das microdecisões mais determinantes que qualquer ser humano pode tomar. Porque você não apenas constrói o seu destino, você co-constrói o destino de todos que vivem ao redor da sua influência. A arquitetura do amanhã. Como projetar microdecisões que trabalham enquanto você dorme. Existe uma distinção fundamental entre pessoas que são arrastadas pelo dia e pessoas que arquitetam o dia. Essa distinção não está na quantidade de energia que elas têm, não está no nível de disciplina heróica que elas praticam e, definitivamente, não está na ausência de dificuldades. Está na forma como elas estruturam as condições nas quais as suas microdecisões vão acontecer. A maioria das pessoas aborda o desenvolvimento pessoal como um problema de força de vontade. Elas acreditam que, se quiserem forte o suficiente, se motivarem suficientemente, vão conseguir tomar as decisões certas no momento certo. Isso é uma abordagem que falha de forma previsível, porque a força de vontade é um recurso finito que se esgota ao longo do dia, exatamente quando as decisões mais importantes precisam ser tomadas. A abordagem dos construtores de destino é completamente diferente. Em vez de depender da força de vontade no momento da decisão, eles investem energia antes da decisão para criar condições que tornam a escolha certa mais fácil e a escolha errada mais difícil. Eles arquitetam o ambiente físico, mental e social para que as microdecisões certas aconteçam quase automaticamente, com o mínimo de resistência possível. Isso significa que a decisão de ler 30 minutos por dia não é tomada toda noite antes de dormir na batalha contra o cansaço e a tela do celular. Ela é tomada uma vez com antecedência, na forma de um livro colocado sobre o travesseiro, um horário bloqueado na agenda, um ambiente preparado para favorecer essa escolha. A decisão foi tomada quando você tinha energia. O comportamento acontece quando o sistema criado por essa decisão simplesmente funciona. Essa é a arquitetura do amanhã. É a prática de usar os momentos de maior clareza e energia para criar as condições que vão governar os momentos de menor clareza e energia. É entender que você não vai ser a mesma pessoa às 11 da noite que foi às 6 da manhã. E que a pessoa das 6 da manhã precisa cuidar da pessoa das 11 da noite com a mesma atenção que um arquiteto cuida dos alicerces de um edifício antes de construir as paredes. Quando você domina essa prática,
As suas microdecisões deixam de ser batalhas cotidianas de força de vontade e se tornam expressões naturais de um sistema que você construiu com intenção. E um sistema bem construído trabalha por você mesmo quando você não está prestando atenção. Isso é o que os grandes realizadores fazem. Não é disciplina sobre-humana. É design inteligente. O dia que ainda não aconteceu. A microdecisão mais importante da sua vida. Você chegou até aqui. E isso por si só já diz algo sobre você. Diz que você não é o tipo de pessoa que desliga quando as coisas ficam profundas. Diz que você carrega dentro de si uma pergunta que ainda não foi completamente respondida. Uma versão de si mesmo que ainda não se manifestou plenamente no mundo. E diz que você está, neste momento, diante da microdecisão mais importante de todas. Não é a decisão sobre qual hábito começar amanhã. Não é a decisão sobre qual meta perseguir. É a decisão de levar a sério o poder das suas pequenas escolhas. É a decisão de parar de tratar as microdecisões como o ruído de fundo da vida e começar a tratá-las como o material primário com o qual o seu destino está sendo construído agora, neste instante, a cada segundo que passa. Tudo que foi apresentado neste vídeo converge para um único ponto. O destino não é algo que acontece com você. É algo que você está construindo ativamente, mesmo quando não percebe, especialmente quando não percebe. E a distância entre onde você está e onde você quer estar não é medida em eventos dramáticos ou em oportunidades extraordinárias. É medida em microdecisões, milhares delas, tomadas em silêncio, no cotidiano, sem plateia. A boa notícia, e ela é genuinamente extraordinária, é que você não precisa voltar no tempo para mudar as escolhas que te trouxeram até aqui. Você só precisa da próxima. A próxima microdecisão. A que vai acontecer quando este vídeo terminar. Quando você fechar a tela. Quando você se sentar à mesa de trabalho ou deitar na cama, ou olhar para alguém que você ama. Essa próxima microdecisão já é um grau na direção certa, ou um grau na direção errada. Qual vai ser? A vida não espera que você esteja pronto. Ela não espera que você tenha todas as condições perfeitas, toda a motivação necessária, toda a clareza ideal. Ela simplesmente continua acontecendo. E enquanto ela acontece, você está escolhendo. Sempre. Mesmo quando acredita que não está escolhendo, você está escolhendo. A questão nunca foi se você vai fazer escolhas. A questão sempre foi se você vai fazê-las conscientemente. Este é o momento. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não quando as condições melhorarem. Agora. A partir da próxima decisão que você tomar, por menor que seja, você já pode estar construindo um destino diferente. Se este vídeo tocou em algo real dentro de você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe o seu coração aqui e se inscreva no canal porque a jornada de construir um destino extraordinário, por meio de escolhas conscientes, continua, e você vai querer estar aqui quando o próximo capítulo for publicado. O seu destino está sendo escrito neste exato momento. Escolha bem.